pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre a Grécia Antiga. Quais são os principais períodos da história da Grécia? A gente vai estudar esses períodos hoje e em outros vídeos nós vamos ver outras questões que também são importantes para a gente entender a Grécia. Mas para começo de conversa, hoje a gente vai tentar entender o que era a Grécia na Antiguidade. Bom, gente, com relação à Grécia Antiga, nós vamos encaixá-la no período que a gente chama de Antiguidade Clássica. Nós vimos até agora Mesopotâmia, Egito, Hebreus, Persas, Fenícios, Antiguidade Oriental. Agora nós vamos começar a ver a Antiguidade Clássica, com a Grécia e Roma. Então, nesse período, a gente vai tentar estudar o que está acontecendo na Antiguidade, na Europa e em outras regiões que não só aquelas do Crescente Fértil, certo? Então, a Grécia vai ser o primeiro povo que nós vamos estudar, e a gente não pode se referir a eles como um estado unificado, tá? Ao contrário do Egito, por exemplo, a gente tem aqui uma série de cidades-estado que se juntam e fazem parte do que a gente chama de Grécia, certo? Mas num primeiro momento, eles não estão organizados sobre a lógica de cidades-estado, mas de gênero. Gênero é uma unidade familiar onde o patriarca o pater, é o líder, mas a gente já chega nessas definições. Só para que vocês entendam, afinal de contas, o que é a Grécia nesse período, tá? Então, são uma série de unidades que se juntam a partir da cultura e a gente pode entender como Grécia. Então, Grécia é esse conjunto de lugares onde a cultura grega esteve presente na Antiguidade. Por que eu tô falando isso? Porque antes mesmo de eles se organizarem através da lógica das cidades-estado, eles faziam essas unidades familiares e a organização política se dava em torno delas. E a Grécia começa na ilha de Creta, a história da Grécia, porque ela vai se formando no decorrer do tempo. Parece meio estranho, porque hoje a gente tem a noção de país toda fechadinha, bem colocada, parece que sempre existiu assim. Mas com relação à Grécia, ela foi se estruturando no decorrer do tempo, tá? Então, ela existiu nesse período da Antiguidade em 4 regiões. Então, nós temos a parte peninsular, a parte insular, a parte continental e a parte da Ásia Menor. Então, são três principais regiões e depois as colônias lá na Ásia Menor, que fazem parte do que a gente pode chamar de Grécia. Então, todos esses lugares, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco com mais calma, vou colocar um mapa para vocês entenderem, todas essas regiões tiveram o florescimento da cultura grega, que começa na ilha de Creta, vai se desenvolvendo à medida que outros povos vão chegando e vão também colocando elementos da sua cultura nessa nova cultura que vem surgindo, e depois, com o tempo, esses elementos vão se tornando comuns em todas essas regiões que a gente entende como Grécia. Por isso que a gente olha hoje parece muito mais fácil de analisar do que na época, e a gente consegue ter essa visão mais clara do que é a Grécia. Todos esses lugares aqui compreendem habitantes gregos, pessoas da cultura grega, porque eles têm em comum elementos da cultura grega. Mas não é um estado unificado, não é um reino, não é um império, tá? São diferentes cidades-estado, na maior parte do tempo, ou antes, diferentes gêneros, que compreendem essa cultura e vão se formando aos poucos até se tornar a cultura grega que hoje nós conhecemos. Então, a Grécia vai ser fruto da formação de vários povos, entre eles dos aqueus, dos jônios e dos dórios. Eles vão fundar o que depois a gente vai chamar de cidade-estado e vão se misturando e construindo a cultura grega. Então, a cultura grega é fruto da miscigenação, ou seja, da mistura de culturas. E aí eles vão se juntando e formando, com o passar do tempo, a cultura grega como nós conhecemos hoje. Então, a primeira parte que nós temos é a da ilha. Então, é a parte insular, certo? Onde nós temos a ilha de Creta. Depois, nós podemos ir para a península, ali para cima da ilha. Vou colocar o mapa para vocês entenderem. Essa parte peninsular, onde fica, por exemplo, Esparta e Micenas, é onde a gente chama de Grécia peninsular. E aí, nós temos a Grécia continental, que está na Europa, onde nós temos Atenas, Tebas. E ainda depois nós temos o que a gente chama de Grécia Oriental, que é quando eles começam a colonizar o litoral da Ásia Menor. Inclusive, por conta disso, eles vão tretear lá com os persas e vão fazer o que a gente chama de guerras médicas. E quais são os períodos, então, que a gente divide a história da Grécia? Nós vamos dividir em alguns períodos que vão estruturar toda a história da Grécia, certo? Então, para começo de conversa, nós temos o período pré-homérico entre 2800 e 1100 a.C.,
que é quando começa o povoamento da Grécia a partir de Creta. Então a gente está pensando principalmente a ilha, e aí essa galera que está na ilha vai expandindo e vai indo para outros lugares, vai levando essa cultura, e eles vão crescendo e formando cada vez mais a cultura através dos elementos culturais de vários povos, como eu falei para vocês, os jônios, os aqueus que vão chegando. E aí nós temos a estruturação da cultura grega. Então é o começo de tudo, certo? Nesse período nós temos comunidades que são centralizadas num palácio e no rei, que é o Basileu. Aí nós temos o segundo período, que é o período homérico, entre 1100 e 800 a.C., que é quando os dórios chegam à Grécia. O período arcaico, que é o terceiro, vai de 800 a 500 a.C., que é quando começam a surgir as polis. Então, é nesse período arcaico que a Grécia se estrutura sobre a lógica de cidades-estado, polis, que é a mesma coisa, e não mais de genos. Aí nós temos o período clássico, entre 500 e 336 a.C., que é o auge da polis, que é o momento em que mais se vive a lógica da cidade-estado. E, por fim, o período helenístico, que vai de 336 a 146 a.C., que é quando a polis entra em decadência e os macedônicos vão dominar a Grécia e vão expandir em certa medida a cultura grega, porque eles faziam parte lá do norte da Grécia. Eles são uma cultura que vem em função da cultura dos gregos. Eles têm muita ligação com a cultura dos gregos, e aí quando eles dominam os gregos, já estou dando spoiler do final da história, quando eles dominam os gregos, aí em 336 mais ou menos, eles vão começar um processo de expansão da cultura grega mesmo. Então a gente vai tentar entender um pouquinho agora de cada um desses períodos. Então, com relação ao primeiro período que eu falei para vocês, período pré-homérico, por que essa distinção entre pré-homérico e homérico? Então, se utilizam as obras do Homero para contar a história da Grécia. Então, nós temos essa divisão baseada também nas obras dele, certo? E os demais períodos dizem respeito à construção da história mesmo da Grécia, à medida que ela vai se desenvolvendo. Então, o período pré-homérico, que é quando começa o surgimento da Grécia, é o período da história justamente de Creta, lá do Minotauro, que vocês devem lembrar muito bem. Eu não vou contar toda a história, porque o objetivo aqui é pensar mais os períodos, mas se vocês tiverem curiosidade, tem bastante coisa aí na internet sobre, bastante vídeo aula. E então, justamente na ilha de Creta, que começa o desenvolvimento da cultura grega. E por eles estarem numa ilha, o regime político que eles vivem é o da talassocracia. O que é isso? A talassocracia prevê que a elite seja aquela que está ligada às atividades do mar. As pessoas que trabalham com atividades relacionadas ao mar que vão dominar as questões mais importantes da sociedade. Então, é uma elite ligada ao mar. Isso é talassocracia e é o que nós temos em Creta nesse primeiro momento. É uma elite marítima, certo? Então, mais ou menos em 2000 anos, nos 2000 anos ali antes de Cristo, vão chegar os aqueus nessa região e vão dominar os cretenses. A união dos aqueus e dos cretenses vai gerar uma nova sociedade, que é a sociedade micênica, por conta da cidade de Micenas. Então, como eu falei para vocês, a história da Grécia vem em função dessa junção de diferentes culturas. E nós temos aqui o início disso, né? A junção entre os aqueus e os cretenses, que vai gerar uma nova civilização, que é a civilização micênica. Isso mais ou menos em 2000 a.C. O segundo período é o período homérico, né? Que a gente conhece através das duas grandes obras do Homero, Ilíada e Odisseia, que retratam episódios diferentes da Guerra de Troia, momentos específicos, e eles utilizam esse escrito que é posterior ao período histórico para estudar esse período histórico, certo? Com relação a esse período, o que acontece? Então, a gente já viu que existia uma civilização micênica formada pelos aqueus e pelos cretenses, certo? Acontece que os dórios vão invadir essa civilização, esse espaço que já não era mais só da ilha, mas já tinha ido para a península, uma galera já estava estabelecida na península, com essa mesma cultura micênica, e eles vão fundar Esparta nesse momento, certo? Lembra que a gente viu que Esparta ficava justamente na área peninsular? Então, eles vão fundar essa cidade-estado, que na época ainda não era considerada uma cidade-estado. Depois ela vai seguir essa lógica à medida que a Grécia vai crescendo e se fortalecendo sobre essa lógica. Mas então eles vão fundar Esparta nesse primeiro momento e vão escravizar a galera que estava lá, tá? Guardem essa informação, isso é importante, porque depois a gente vai voltar nisso quando a gente for estudar Esparta mais pra frente. Então, os cidadãos que estavam nessa região, as pessoas que moravam nessa região, vão ser escravizadas e depois vão fazer parte da civilização de Esparta, mas como escravos, certo?
Como a dominação foi violenta, parcelas da população vão se dispersar, e aí nós temos a primeira diáspora grega, justamente para outras regiões, certo? Nesse momento aqui, temos o surgimento dos genos, que eram comunidades familiares ligadas por ancestrais comuns e que tinham culto às mesmas divindades. Então, os genos eram uma espécie de unidade familiar mesmo. A galera da mesma família se mantinha ali unida através do pátri, que era esse líder, e eles faziam o culto a ancestrais em comum. Vocês sabem que na religião grega eles tinham esse culto aos antepassados, inclusive que era simbolizado por uma chama, chama de um fogo, né, que ficava aceso nas casas, e eles tinham esse culto aos antepassados que era comum, por isso eles faziam parte de um mesmo gênero. A figura de liderança era o pater familias, que era obviamente o homem da casa, que tinha todas as funções ligadas a uma sociedade patriarcal. Então ele é que tinha os espaços de poder, a liderança, a questão de administrar os bens, tudo estava ligado à figura do pater. Ele era proprietário de todos os bens que compreendiam a esposa, os filhos, os escravos, os animais e as terras. Acreditem vocês, né? Então tudo isso é considerado propriedade do pater, porque é uma sociedade, como eu falei pra vocês, extremamente patriarcal, que vive em função do domínio das mulheres, tá? É uma sociedade onde o homem é que governa. Então, nessas unidades familiares, os genos, o chefe era chamado de basileu, e ele administrava todos os bens, tinha um cargo hereditário, e o primogênito é que ia governar no lugar dele assim que ele falecesse. Os meios de produção, naquela época, as terras e as sementes, e os bens produzidos, por exemplo, os alimentos, os objetos, eles eram de todos, ou seja, de uso comunitário, por isso que eles tinham laços de fidelidade entre eles para se proteger. Então, por ser uma unidade familiar, isso era possível. Tudo que era produzido era distribuído de forma comunitária. E aí, isso vai mudar quando acontece o que a gente chama de crise gentílica. À medida que a terra vai deixar de ser propriedade de todos e vai passar a ser propriedade privada, nós vamos ter um problema gigantesco de gente sem terra. Então a gente chama isso de crise. E por que a terra passa a ser propriedade? Cada vez mais as pessoas vão sentir falta de terras, porque à medida que aquela comunidade vai crescendo, é necessário que se tenha mais terras para mais gente poder cultivar e viver num determinado tamanho de terra. À medida que eles vão crescendo, nós vamos enfrentar, obviamente, problemas, porque não tem terra para todo mundo. E aí, à medida que surge essa crise, essa terra que antes era comunitária passa a ser dos caras ligados ao patriarca, ao pater. Ele é que vai definir nesse primeiro momento, por isso que já surgem esses laços de reciprocidade, troca, a questão da nobreza já começa a se desenvolver nesse sentido na Grécia, que são os caras que vão estar associados ao pater, que vão receber esses benefícios, eles é que vão ganhar a terra, né? Então a puxação de saco, a amizade, enfim, esses laços familiares, tudo isso vai contar. E eles vão começar a redistribuir essas terras, então, eles vão tomar pra si, o pater é que tem o poder, então ele pensa, putz, tá faltando terra, essa galera vai começar a ficar louca, vamos pegar e redividir isso aí antes que dê problema, antes que dê BO. Só que claro que essa divisão não vai ser igual, não vai ser justa pra todos. Então, por isso, crise gentílica, porque a galera começa a ficar sem terra, e aí eles precisam ir para outros lugares em busca de terra. Isso acontece muito na formação da Grécia. Volta e meia eles estão tendo que sair da sua terra porque estão ou sendo invadidos, né, a terra está sendo invadida, ou porque falta terra mesmo, eles vão fazer colônias em outros lugares, por isso que vão ampliando esse domínio. Mas nesse primeiro momento, então, nós temos uma sacanagem feita aí com a maior parte da população grega, de então, onde eles se obrigam a ir para outros lugares porque a terra começa a ser da elite. E aí surge essa hierarquia muito forte entre aqueles que têm a terra e aqueles que não têm. Aqueles que ganharam a terra porque eram puxa-saco ou próximos do pater e os que não têm. E aí, com essa crise gentílica, muita gente se torna escrava. É nesse momento que começa a existir o trabalho escravo, que é um trabalho que vem em função de dívidas. O trabalho escravo, nesse momento, vem em função justamente de que muitas pessoas ficaram sem as terras e elas se obrigavam a se escravizar, se colocarem como escravos para alguém que tinha terra, justamente para poder ter acesso a essa terra, poder trabalhar, poder sobreviver. Tá? Então, o trabalho escravo que vem em função de dívidas e por conta da falta de condições de viver em sociedade de maneira
mínima possível, vem aí em função dessa crise gentílica. Então, como eu não tenho condições de me manter, manter a minha família, eu vou me tornar um escravo, certo? Ou porque eu fiz dívidas e não consegui dar conta de pagar, também eu poderia me tornar escravo nessa sociedade, certo? Então, em função disso também é que vão surgir pessoas que estão num grupo social específico que vem nesse momento, que são os tetas. São as pessoas que não têm terras. Então, essas pessoas vão ser chamadas de sem terra e reconhecidas naquela sociedade como tetas, justamente porque eles ficaram de fora dessa divisão das terras feitas pelo Basileu, que era o pater, o chefe do genus. E essa sociedade também pode ser dividida de maneira geral em 3 grandes grupos. Os eupátridas, que são os bem-nascidos, que é aqueles que têm as melhores terras. E bem-nascido quer dizer o quê, gente? Ter nascido nesse grupo que ganhou as terras, né? Se todo mundo tinha acesso às terras no primeiro momento, agora já não tem. Então, se você faz parte do grupo daqueles que receberam essas terras, bom pra você, ótimo, você é um bem-nascido, você se deu bem na vida. Agora, se você faz parte dos tetas, está ferrado, porque você não vai ter condições e vai ter que trabalhar para quem tem a terra, né? Que é mais ou menos a grande tônica da antiguidade. Quem tem terra, quem não tem. Isso até a Idade Média. Depois é que com os burgueses a moeda que vai se tornar realmente importante e não só a terra. Mas vai demorar muito ainda para isso acontecer. E nós temos os Georgóis, que eram os pequenos agricultores que tinham pequenos pedaços de terra. Eles eram pequenos agricultores. E, como eu falei para vocês, os tetas que por não terem terras vão ser marginalizados nessa sociedade. Aí nós temos o outro período, o terceiro da história, que é o período arcaico, que é quando surge a polis. Como que ela vem se constituindo? Então, primeiro nós temos o gênero, que é essa unidade familiar, certo? Então, os gêneros vão crescendo, vão se juntando e formando o que a gente chama de fratria. Essas frátrias, elas vão se juntar e vão formar tribos. E várias tribos juntas vão formar o que a gente chama de cidade-estado ou polis. O Funari vai dizer que polis é um pequeno estado soberano que compreende uma cidade e o campo ao redor, que se compõe por uma coletividade de indivíduos submetidos aos mesmos costumes fundamentais e unidos por um culto comum às mesmas divindades ou a um ancestral comum. De maneira bem resumida, o que é uma cidade-estado? São várias cidades que têm independência entre si, cada uma tem o seu governo próprio, mas elas estão unidas pela cultura. Eu faço sempre um desenho com os alunos, e tentei fazer aqui para vocês entenderem, que tenta explicar mais ou menos essa lógica. Qual que é essa lógica? Cada cidade-estado tem o seu governo. Algumas são democracia, outra diarquia, tirania, monarquia, oligarquia, enfim, cada uma tem um tipo de governo. Cada uma dessas cidades tem a sua autonomia, tem as suas próprias leis e o seu próprio governo. Mas elas estão unidas por um elemento maior, que é a cultura. Tá? Então, essa cultura é a cultura grega e vai estabelecer elementos que unem essa galera. Ainda que cada um tenha o seu regime político, uma tem um rei, outra tem a democracia, enfim, cada um vai ter a sua lógica de governo e algumas questões muito particulares, cada uma delas, independente, se junta a outra através dessa cultura. E o que a gente pode entender como esses elementos culturais que unem eles? O idioma, a religião, as tradições, o culto aos antepassados, tudo isso, gente, faz com que toda essa galera, mesmo independente, possa ser considerada parte de um mesmo grupo, que é o da Grécia. Toda essa galera faz parte do que a gente chama de Grécia, certo? E as formas de governo que eu citei para vocês aqui podem ser entendidas como 5 principais, tá? Monarquia, quando um rei governa, obviamente sabem disso, ele tem um conselho que ajuda ele, o governo é hereditário, o poder dele, né, é hereditário, ou seja, passa de pai para filho, e normalmente é vitalício, até a morte, né? A diarquia é quando 2 reis se revezam no poder ou exercem juntos a função de rei, mas em esferas diferentes. Um é militar, outro cuida das questões administrativas, enfim. Nós temos a questão da tirania, que é quando o poder é tomado, não necessariamente à força, mas ele é imposto. E nós temos a democracia, que o berço da democracia, se todo mundo já ouviu falar sobre isso, seria Atenas, mas a gente vai questionar isso daqui para frente também. Mas, de maneira geral, a democracia seria o governo do povo, onde a população poderia, em certa medida, participar. O problema é que quem é considerado cidadão para poder participar?
Então a gente já vai discutir mais isso daqui pra frente, mas esses são os principais tipos de governo na Grécia Antiga. E é nesse período, gente, no período arcaico, que vai acontecer a segunda diáspora dos gregos, porque justamente em busca de terras, uma vez que a aristocracia está dominando todas as terras, todos os espaços, muita gente, para não padecer na pobreza, na falta de terra, porque a gente está pensando num período onde a terra é absolutamente tudo, eles vão começar a migrar para outras regiões, justamente em busca de ter novas terras. Por isso, gente, que nós vimos que a Grécia compreende essas 4 regiões, insular, peninsular, continental e depois lá na Ásia Menor, as colônias, justamente porque eles precisam crescer em função do crescimento populacional. Precisam, ao mesmo tempo que cresce o número de habitantes, eles precisam ter mais terras. Então é no período arcaico que nós temos essa expansão grega, certo? É um período em que eles vão começar a fazer colônias na Ásia Menor, e uma vez que eles fazem essas colônias, eles mandam produtos dessas colônias para a Grécia, para a parte que não está na Ásia Menor, para todas aquelas 3 regiões, principalmente na parte peninsular, continental. Eles vão mandar produtos, inclusive vão escravizar as pessoas que moravam nessas regiões que eles passam a colonizar. Outra questão é que isso, gente, vai gerar um problema entre as pessoas que são pobres e não têm terras e os grandes latifundiários que podem produzir, aquelas pessoas que têm muitas terras. Eles vão começar a utilizar os escravos e isso vai fazer com que a produção deles cresça muito, enquanto que a do pequeno camponês não vai conseguir crescer da mesma forma e eles não vão conseguir competir. Então, essa colonização, esse crescimento, essa expansão da Grécia vai gerar esse probleminha aí social com relação à questão das terras. Então, eles saem para outros lugares porque não tem terra suficiente ou as terras não são férteis, tanto quanto necessário para produzir, e aí eles vão começar a colonizar a Ásia Menor. Em função disso, gente, eles vão comprar briga com os persas. E agora a gente vai ver o período clássico e as 2 principais guerras que acontecem nesse período. A primeira guerra que acontece no período clássico é o que a gente chama de guerras médicas com os persas. Eles eram chamados de medos pelos gregos. Não sei se vocês sabem, mas os gregos adoravam chamar de bárbaros todos os povos que não falavam grego, assim como os romanos faziam com quem não falava latim, não tinha cultura grega ou romana. Eles adoravam fazer esse estereótipo com relação aos outros povos. Com relação aos persas, eles chamavam de medos, como uma forma ofensiva e pejorativa mesmo. E por conta disso, nós temos o nome da guerra de guerra médica. Essas guerras médicas aconteceram, então, com a Pérsia pelo domínio da Ásia Menor, justamente porque eles começaram a fazer colônias lá e comercializar com o Oriente. E isso não foi legal na visão dos persas. Para eles foi uma tentativa de dominar uma região que era deles, e aí eles vão começar a se impor e vão fazer essas guerras. No filme 300, tem uma visão muito estereotipada do que eram os persas. Eu vou fazer um outro vídeo em algum momento só para falar sobre isso, mas de maneira geral, o Oriente sempre foi visto como exótico, bizarro. No caso do filme, até o personagem lá do Xerxes, ele é efeminado, ele é estranho, justamente porque tem essa visão super estereotipada do que é o Oriente, enquanto que os europeus, os gregos, são fantásticos, fortes, heróicos, fiéis, enfim. Mas essa representação do filme apresenta esse período histórico, né? Essa luta entre gregos e persas, que no final das contas termina com a vitória dos gregos e um acordo, na verdade, entre as 2 partes, né? Eles acordam que a Grécia vai deixar de estabelecer comércio com o Oriente desde que suas colônias se mantenham na Ásia Menor. Então, eles fazem esse acordo, acabam com a guerra, e aí vem um outro problema, que diz respeito aos conflitos internos que eles têm na Grécia. A Segunda Guerra, que vai começar em 431, é a Guerra do Peloponeso. Na época das guerras médicas, as cidades-estado, que muitas vezes eram rivais, se juntam em ligas para poder combater o domínio dos persas. Só que isso vai gerar uma rivalidade muito grande entre Atenas e Esparta. Isso vai fazer com que eles façam uma guerra entre si, junto com seus aliados, as cidades-estado aliadas, e acabem se enfraquecendo. No final das contas, Esparta vai ganhar de Atenas essa guerra, só que Tebas também quer o domínio de toda a Grécia, né? Então é o primeiro momento em que eles vão lutar por uma hegemonia em toda a Grécia, tá? De verdade, e quase vão conseguir. Só que Tebas não vai ser aceita pelas outras cidades-estado, então eles não vão conseguir fazer um império, formar um governo só.
E justamente por estarem enfraquecidos nesse período de luta e disputas internas é que eles vão ser dominados pelos macedônicos, e aí começa o período helenístico, que eu expliquei para vocês lá no começo, que é o período da difusão, expansão da cultura grega para o resto do mundo. Então, esse domínio dos macedônicos vai começar com Filipe II e vai crescer com o filho dele, o Carlos Magno, e eles tinham uma característica de serem muito tolerantes. E por apreciarem muito a cultura grega, eles foram incorporando elementos da cultura grega deles e deles à cultura grega. Então, há nesse período uma junção, digamos assim, de elementos culturais, e à medida que essa junção vai acontecendo, uma expansão da cultura grega. Então, por conta dessa tolerância, dessa permissão dos macedônicos de que os gregos continuassem seguindo seus governos, desde que aceitassem e se submetessem à liderança dos macedônicos, isso vai fazer com que a cultura grega se mantenha. Então, eles vão dominar a Grécia e vão começar o que a gente chama de helenismo, que é essa expansão da cultura grega para o resto do mundo, principalmente para o Oriente. Então, esse é o último período da história da Grécia, o de dominação macedônico, onde eles vão misturar a cultura grega e a cultura oriental, vão expandir a cultura grega para o resto do mundo. Depois, a Grécia vai ser dominada pelos romanos, depois pelo Império Bizantino, pelos turcos, e só serão independentes no século XIX, finalmente. Aí vem a questão da construção da nação, onde eles se tornam realmente um estado, um país. Mas demora bastante tempo para eles realmente se tornarem independentes. Começa aí no período helenístico essa dominação que se estende até o século XIX, não no mesmo povo, tá? A gente vai mudando de povo e eles realmente se tornam independentes de fato só no século XIX, certo? Então era isso que nós tínhamos para ver nesse primeiro momento sobre a Grécia, e nos próximos vídeos eu vou falar outros aspectos que são importantes para a gente entender a Grécia na Antiguidade.